Amém. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. O Anderson, acho que já falou toda a minha vida, assim, em 2 minutos ou menos. Mas eu quero compartilhar a minha vida com aquilo que Deus fez ao longo da minha história. E que começa bem cedo, talvez, na idade de vocês, da maioria de vocês. Mas eu queria orar, porque não basta só contar uma história, não basta só vocês me conhecerem. A minha vida aquilo que Deus faz em mim tem que impactar a vida dos outros. E só o Espírito de Deus pode fazer isso na vida de cada um. Vamos orar, que tu te conecte aí, né? Essa palavra nova, eu vi ali que eu nasci na geração analógica e sou adulta na geração digital. Meus filhos nasceram já na geração completamente digital e os dois estão ali, né? No celular. Mas vamos orar, pedindo a Deus para que Ele nos abençoe nessa tarde, amém? Deus, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de nos reunirmos na Tua casa. Tu és um Deus maravilhoso, que faz milagres, opera maravilhas na nossa vida, nos tira de lugares que a gente nem imagina e nos leva aonde a gente também não imagina. Tu és o Deus que tem o controle das nossas vidas e tem o controle nessa tarde, Espírito Santo, de falar o meu coração, de falar o coração dos jovens e de cada um que aqui está, Deus. Toma o teu lugar. Tu és livre, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. E fala com nós nessa tarde para que a gente cresça um pouquinho mais no Teu reino, Deus. Amém. Então, esses dias, quando eu vim no culto jovem, eu já falei um pouco, né, que eu me converti bem cedinho. Eu tinha 13 anos. Ontem, ouvindo a Pri e o Davi falar sobre as plataformas, sobre aqueles que fazem um caminho por onde a gente passa, a gente tem que honrar aqueles que foram plataformas nas nossas vidas, e eu quero honrar aqueles que foram plataformas na minha vida. Para quem não sabe, eu me converti com a Tânia, esposa do Paulo, mãe do Isaac. Ela foi a minha mãe espiritual, né, há muitos anos atrás, nós somos da mesma cidade, e foi ela que um dia me desafiou e disse, Bia, como é a tua vida com Deus? Né? Eu disse, pai, que vida com Deus? Eu não tinha uma vida com Deus, eu nem sabia o que era isso. E ela me desafiou realmente a fé em Cristo, e ali eu abracei a fé no Senhor Jesus, e isso fez toda a diferença para o resto da minha vida. Contei também naquele outro momento que eu ouvi os testemunhos, né, os testemunhos assim de impacto, que a vida tinha sido uma droga, e conhecer a Jesus, e aí tudo ficou assim bem legal, uau! E eu pensava, meus testemunhos não é nada, eu sempre fui certinha, eu sou de uma família de origem alemã, né? Nós somos 7 filhos, eu sou a menor, e uma educação bem rígida, né? Tudo bem certinho. Então, eu não tinha vivido assim grandes coisas nesse mundo, ter aprontado grandes coisas. Então, eu achava que eu tinha que me desconverter para experimentar uma dessas coisas, e depois eu me convertia de novo, e aí eu tinha um grande testemunho para contar. E que engano seria esse se eu tivesse entrado nesse caminho e, né, poderia nunca mais ter voltado. Então, Deus foi misericordioso comigo, e eu acredito que o milagre que Ele fez na minha vida, não me deixando desviar, é tão grande quanto o milagre daquele que experimentou, talvez, grandes coisas na sua vida, de errado, e depois vem ao Senhor. Então, minha vida começa aí. Esse grupo de jovens, já falei da outra vez, a igreja não era assim cristã, a igreja não buscava Deus, como essa igreja onde vocês estão plantados busca. O grupo de jovens era gente de fé realmente, que lutava contra aquilo que estava posto naquela igreja, mas queria mais de Deus. E nesse lugar Deus me colocou. E, bem, aí eu fiquei, e eu tive que vir do interior, meus pais são da lavoura, são do interior, eu tive que vir para a cidade, morei sozinha. Fui babá aos 14 anos, aos 16 eu fui empregada doméstica, porque para estudar eu tinha que ficar em algum lugar, e eu pensei, bom, se eu preciso de uma casa para morar, se eu for uma empregada doméstica, eu tenho uma casa para morar, dessas que moram no emprego. E aí eu fui para Pelotas morar numa casa, né, e trabalhar, e era bem difícil, eu tinha 16 anos, né, e eu me lembro que nas férias eles iam a São Lourenço, ali na praia, não sei se alguém já foi, e eles estavam construindo, e a gente tinha que lixar as paredes. E eu também tinha que lixar as paredes, junto com eles. E eu achava isso assim meio abusado da parte deles. Mas
era o que eu tinha naquele momento, e eu louvei a Deus. Mas também, nesse momento, eu aprendi a nadar na lagoa, porque todas as manhãs, às 6 da manhã, tinha curso na lagoa. E eu ia para lá, às 6 da manhã, e eu aprendi a nadar lá na lagoa, em São Lourenço. Porque todo verão, os 3 meses que ficava lá, eu ia todas as manhãs para aprender a nadar, tinha aula, né? E também nessa casa, eu estudava em Pelotas, na escola técnica, e matemática é puxado naquele lugar. Não é assim para qualquer um. E, incrivelmente, a casa onde eu estava, ele era professor de matemática na Universidade Federal, em Pelotas. E eu passei uma disciplina, uma certa dificuldade, e ele me ajudou, me sentou comigo. Eu não precisei trabalhar naqueles dias, porque eu estava mal, eu tinha que fazer uma prova optativa, chamava naquele, tipo, recuperação, e ele sentou do meu lado, e a gente estudou matemática. Quem aprendeu trigonometria, coisa assim, acho que nunca mais eu esqueci na minha vida, trigonometria, porque ele sentou do meu lado e estudou comigo. Então, eu louvo. Deus nos dá oportunidades. E, às vezes, quando a gente é jovem, a gente quer saber todo o caminho. O que vai ser da minha vida aqui até o final? Por onde eu devo caminhar? E não é assim. Deus vai abrindo, acho que, portas, e a gente vai entrando. Eu fui entrando, eu queria estudar, então eu fui ser empregada doméstica. Era o que eu queria? Não, não era bem o que eu queria. Mas eu fui indo nas portas que foram se abrindo para mim. E conhecendo a Deus, e buscando a Deus. Depois desse tempo, eu venho, então, para Canoas. Minha irmã, Dali e o Júlio, já moravam aqui. E eu venho para cá, morar com eles. E continuei buscando a Deus, mas eu não me sentia parte dessa cidade, eu também não me sentia parte de uma igreja, até que o pastor Paulo, a Tânia, e na época só tinha o Isaac, vieram do norte para cá e foram estabelecidos como pastor ainda ali, do outro lado, onde é a Matias. E como a gente se conhecia, né, a Tânia era minha mãe espiritual, a gente foi para a igreja da Matias junto. E aquilo foi um novo momento para mim. Eu estava plantada. Aí realmente me senti em casa, me senti como Canoas, e essa igreja era a minha igreja. E lembro que o pastor Paulo nos convidou para eu e a Ida para liderar o grupo de jovens, ou para tentar nos introduzir. E eu pensei, uau, agora eu vou ter um grupo de jovens como tinha em Canguçu, né, que me acolhia, que ensinava a fé. Só que nesse grupo de jovens não tinha nada disso, gente. Eles sabiam de festa e de política, mas de Deus não. E que decepção de que eu pensei que eu ia ser acolhida e que lá eu ia aprender as coisas de Deus, e não tinha nada disso. Mas, aos poucos, então, nós fomos assumindo os jovens, e naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando, não só para ser servida, para que os outros me ensinassem, mas que eu também tinha um momento de servir a Deus. E aí Deus começa me chamando para pequeno ministério, para coisas pequenas. E então nós assumimos o grupo de jovens, e quero dizer que eu acho que eram uns 30, e no final das contas sobrou uns 3. Porque eles foram indo embora à medida que a palavra foi sendo pregada, a igreja também era, o pastor Paulo era o pastor, começou outras palavras, né? E eles não se adaptaram, não conseguiram. Então, aos poucos, eles foram se retirando, e ficamos lá em uns 3, 4 pouquinhos. Mas Deus foi misericordioso, que depois acrescentou muitos jovens. E aqui tem uma geração que faz parte desse grupo, né? Quem era da GEMAV? Tem alguém que o nome era GEMAV, né? Pri, mais alguém? Então, o nome era GEMAV. Karine, levanta a mão. Né? Os velhinhos não querem levantar a mão, vocês viram, né? Não querem levantar a mão. Mas o nome era GEMAV. E desse grupo tem muitos jovens por aí espalhados que realmente estão na fé em Cristo, que assumiram ministérios. Foi uma bênção. Eu, então, me retirei da liderança desse grupo, porque outros jovens chegaram, e eu já não era mais tão jovem assim. E eu continuei nessa igreja. O que eu quero dizer, quando a gente fala em geração, né, de geração em geração a igreja, tu vai abrindo. Era o meu tempo, eu saí. Mas Deus continuou me chamando e me inquietando.
E a igreja começou a passar por um avivamento, por um mover de Deus. E eu queria mais das coisas de Deus, junto com a igreja onde eu estava plantada, essa igreja que é a mesma que está aqui agora. E Deus foi operando grandes coisas na nossa vida. E, naquele momento, Deus me chamou para o ministério, e nós começamos com um grupo de jovens, com um grupo de missão, aliás, e a gente orava pelas missões, a gente orava pela África, pela Ásia, e aquilo era algo que tomava o nosso coração. E lembra que da outra vez eu falei que sempre vão ter os chatos na nossa vida? O Ministério de Missões, a gente era meio sem noção, porque a impressão que dava é que no dia seguinte, uma semana depois, nós íamos estar indo para a África ou para a Ásia, eu sei lá, de tal forma aquilo invadia o nosso coração, que isso transpassava. Mas aí sempre tem alguém para nos segurar. O céu será um deles, né? Porque ele dizia, né? Sempre tem um chato que tem que nos segurar. Eu não disse? É o pai que é chato, um dia tu vai ter um chefe que vai ser o chato, sempre tem um chato na vida da gente, que é aquele que nos guia. Porque se não tivessem esses chatos, nós ia se perder, gente. Nós sempre teremos um chato na nossa vida. E isso aqui é para os jovens bem jovens. O pai e a mãe são os primeiros chatos da vida de vocês. E graças a Deus por eles. Depois vai vir a professora, o professor, o líder de jovens, o pastor, o chefe. Vocês sempre terão um chato na vida. E louvem a Deus por isso. E ele foi nos... senão acho que nós ia querer ir para a África no outro dia. A gente não tinha muita noção dessas coisas. Mas eu acho que isso é a parte de ser jovem, que a gente não tem muita noção, e isso é bom. E outros têm mais noção, então vai nos segurando, a gente vai tomando um equilíbrio nessas coisas. E aí o Celso disse, não, para ir para a missão, para ser missionário, tem que provar aqui que realmente as pessoas são capazes, que elas dão conta de um ministério. E o grupo de missão disse, pronto, então nós vamos fazer algo aqui. Aí nós começamos, não sei quem lembra, das conferências missionárias. A gente começou com conferência missionária e depois com um projeto de tendas. Alguém foi nas tendas? A primeira foi em Nova Santa Rita, que a gente passou uma semana ou duas lá, de manhã treinamento, à tarde evangelismo de porta em porta e à noite culto nas tendas. Foi bacana. Acho que para a igreja de Nova Santa Rita foi assim marcante. E Deus foi falando essas coisas comigo. E, à medida do avivamento, eu queria experimentar mais das coisas de Deus. Mas eu sentia na minha vida como... Sabe quando a pessoa se sente assim, encapsulada? Como é que eu vou explicar isso? Como se uma força estranha tivesse à minha volta e não me deixasse avançar na minha vida espiritual. E eu fui orando e buscando a Deus, dizendo, Deus, o que é que está acontecendo? Por que eu não consigo avançar? E Deus, na sua infinita misericórdia, revela que eu tinha sido consagrada quando era criança. Né? Sabe as benzedeiras do interior? Né? Não sei por que razão, mas Deus foi bom e revelou. E eu me lembrei, quando a gente estava orando, eu me lembrei realmente de que a minha mãe tinha me levado, junto com a minha irmã, num espaço assim. E Deus me libertou daquilo, era uma amarra do diabo na minha vida, e Deus me libertou, quebrando aquilo, para que eu fosse livre. E eu sou muito tímida, ainda sou muito tímida. Mas, na época, eu era muito mais. Aos 16 anos, eu podia passar o dia inteiro com alguém, e eu não falava. E eu fui percebendo que isso era a lei da mordaça. Quando eu era criança... coisas que não deveriam acontecer com criança. Eu fui abusada por um rapaz que meu pai contratou no interior, contratam empregados. E, infelizmente, coisas que não eram para ter acontecido, aconteceram. E eu culpava meu pai, que tinha contratado essa pessoa, que não tinha me defendido. E eu levei muito tempo para me libertar disso. Talvez
seja a primeira vez que eu falo em público sobre isso. Mas quando Deus me libertou, e isso era um segredo total. Eu estava num seminário sobre cura interior e libertação, e Deus falou comigo que eu precisava tratar sobre esse assunto. E foi então, a Rose estava naquele momento, naquele dia, que com algumas pessoas eu falei do que tinha acontecido, e de lá para cá, Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. E eu comecei a me sentir mais livre sobre isso. E isso é um processo. Talvez hoje eu estou mais emocionada porque eu estou falando em público, mas já não me dói mais. Já não é aquilo que eu sentia. Já não culpo mais meu pai, porque contratou essa pessoa, não me cuidou. Consegui liberar perdão, todas essas coisas que a gente precisa para realmente ser liberto. Só que isso não foi, gente, da noite para o dia. Eu poderia citar alguns momentos assim específicos de que Deus falou comigo, de que Deus restaurou, de que Deus trouxe palavra no púlpito, de pessoas que oraram comigo. Isso, então, foi um processo. E Deus faz isso na nossa vida. Não conto isso para tristeza, mas conto para louvor. Deus que me restaurou, que me levantou, e que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou sofrer, ou eu vou tomar conta disso. Porque agora eu estou consciente, eu não tenho mais com quem culpar, ninguém vai, o que aconteceu não vai sair, mas eu vou tomar uma decisão. Eu não vou sofrer para o resto da minha vida, eu vou investir a minha vida de jovem nas coisas do Senhor. E foi isso que eu fiz. Depois disso, eu fui batizada no Espírito Santo, Deus operou maravilhas na minha vida, e eu comecei a investir todo o meu tempo que eu tinha, meus recursos financeiros e meu tempo na obra de Deus. Não me lembro direito, em 97, eu recebi em casa um folder da OEM, é a Organização Mobilização, que é a organização que cuida dos navios. E eu me inscrevi, não sabia direito, o projeto chamava Love Latinoamérica, era de 30 dias na Argentina. Eu acho que eu não entendia bem de geografia, porque eu não sei por que eu fui para São Paulo. Porque a Argentina é aqui. E eu fui de ônibus, porque na época a gente andava de ônibus. Hoje vocês vão de avião, né? Na época a gente andava de ônibus. 18 horas para São Paulo, em São José dos Campos, onde a organização Mobilização OEM estava, onde o grupo ia se encontrar. Eu não precisava ter ido para lá, porque eu estava aqui pertinho, né? Era melhor ir para lá. Mas essas coisas de Deus, que eu não sei porquê, acabei indo para lá, a gente teve um tempo de treinamento e depois fomos à Argentina. E passei 30 dias maravilhosos na Argentina, falando das coisas de Deus, evangelizando, e outra vez, palavras sempre de novo, curando e me levantando e dizendo que o que tinha acontecido já era, e que era um novo momento na minha vida. E eu me lembro que nós estávamos, antes de ir, eu tinha me inscrito, e antes de ir nós estávamos, acho que era em Cachoeirinha, num seminário, num lugar, não me lembro direito. Mas tinha um pastor, e ele estava pregando, e ele disse, alguém aqui vai para a Argentina e está muito insegura de ir, não quer ir, não sabe se deve ir, mas eu quero te dizer que Deus está dizendo que tu deve ir, que Deus está te levantando como profeta. E aquilo era meio estranho assim, para mim, naquela época. Eu ainda estava aprendendo essas coisas. E ninguém se levantou, e eu fiquei esperando e torcendo para que alguém se levantasse, porque eu não queria me levantar, porque eu não queria me expor. E, claro, que as gurias que estavam junto comigo sabiam e me cutucaram, é tu, Bia. E eu falei, tá bom, eu levantei e recebi essa palavra de Deus como incentivo daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E fui para a Argentina pregar a palavra de Deus, viver intensamente a minha juventude para as coisas do Senhor. E depois disso eu fiz muitos outros projetos, né? Fiz seguido todas as minhas férias, as minhas finanças, investi no reino nessas coisas. Fui para o Chile num projeto, fui para o Uruguai, e na volta do Uruguai eu tinha comprado um livro da história do Logos. E eu me lembro direito, quando eu estava no ônibus, eu coloquei o livro assim,
e botei meus pés no livro, onde estava a foto, e eu disse, Deus, eu quero pôr meus pés nesse lugar. E eu pensei, eu não tenho dinheiro e eu também não tenho tempo. E assim foi, voltei, eu trabalhava, eu passei num concurso, nesse tempo eu fui fazer enfermagem, porque eu entendi, para servir a Deus eu precisava ter um outro tempo, que eu precisava estar formada em alguma coisa. E o navio veio em julho. E aí eu tirei férias e fui servir como voluntária no navio. E aí eu soube que eles precisavam de stepper, de alguém que ficasse por 3 meses, para que falasse português e inglês. Eu não falo nada em inglês, muito pouco. Mas, mesmo assim, eu disse, eu quero me candidatar, mas eu trabalhava, e eu já tinha tido férias em janeiro, e já tinha pedido férias em julho para ficar nesse projeto, e, bem, eu não tinha mais tempo. Mas eu sou funcionária pública, e a gente, né, não tem fundo de garantia, não tem essas coisas, mas a gente tem uma tal de licença-prêmio, que a cada 5 anos a gente ganha 3 meses. E eu completaria 5 anos em setembro, e isso era em julho. E eu pensei, eu quero ir, eu vou lá pedir. Eu pensei, mas como é que eu vou pedir uma coisa que eu ainda nem tenho direito, ainda nem venceu o tempo? Mas eu fui e perguntei para o meu chefe se eu poderia sair 3 meses e que depois, quando completasse, a gente legalizava, digamos, por escrito as coisas. E foi algo de Deus que Ele me liberou. E eu saí em janeiro nas férias, depois eu saí em julho, agosto, setembro e outubro. E eu fiz toda a costa brasileira no navio. E lá tinha que pagar $500 para os latinos, para os europeus e americanos, 800. Eu dei todo o meu dinheiro e a igreja apostou e bancou o resto para mim estar ali. Vivi coisas tremendas nesse navio. Eu me lembro de um dia que a gente evangelizou no Pelourinho, na Bahia, não sei quem conhece. É uma opressão terrível naquele lugar. Lá fica a casa do Jorge Amado, com aquelas imagens, né, de Umbanda, aquelas coisas todas, as mulheres na rua. E a gente evangelizou naquele lugar. Muitas vezes eu traduzia, eu nem sabia traduzir direito. Ontem me lembrei a Pri traduzindo. Não é fácil traduzir uma língua que é muito parecida com a da gente. E Deus foi maravilhoso. E assim eu caminhei de tempo em tempo, servindo a Deus na minha vida. E o meu tempo terminou. E eu quero dizer que Deus fez grandes coisas e continua a fazer na minha vida. Depois disso, eu conheci meu marido, nós fomos amigos por 3 anos, no mesmo Ministério de Missões. E, depois desse tempo, então, a gente começou a namorar. Foi em 4 de outubro, no casamento do Daniel e da Gabi. E, logo depois, muitos outros se casaram naquela época. E, depois, em maio, nós nos casamos. E mais tarde, a gente também abriu um ponto de missão, nisso que o Celso falava, que a gente tinha que provar que a gente, né, podia fazer alguma coisa por aqui. E esse ponto de missão também foi aberto. Eu e o Marcelo pastoreamos um tempo. Foi cansativo, porque eu fazia teologia em São Leopoldo, às 7h30 começava as aulas, ao meio-dia eu tinha que estar em Porto Alegre para trabalhar, e à noite a gente tinha o ponto de missão para cuidar, e no final de semana. E a gente estava bastante cansado, então, quando a Mover veio para cá, a gente, então, decidiu, né, que seria melhor congregarmos todos aqui, fechamos o ponto, e viemos todos para cá. E aí eu disse para o Marcelo, vamos tomar um sabático, vamos descansar, vamos só participar da igreja, né? E assim foi por um tempo, mas não durou muitos meses, e os jovens, na época, não era Mover Mais, esse nome a gente trocou depois, né, Anderson? E me convidaram, a mim e o Marcelo, para a gente assumir o ministério do Mover Mais, que eram os jovens, né, há mais tempo, mais adultos. E nós assumimos o grupo. Foi um momento maravilhoso da nossa vida também, né? O Anderson falou antes, e os outros que estavam aqui. E depois nós demos, então, um tempo para estar com a nossa família, criar os nossos filhos, né, que precisam da gente, e cuidar do meu ministério familiar, da minha casa. Mas eu estou à disposição do Senhor. E assim, acho que cada um de nós. E esse ano pude ir à África, que eu queria alguns anos atrás. Naquela época, Deus não abriu as portas, mas esse ano Deus abriu e pude estar lá. E esse é o meu sonho, que as pessoas conheçam a Deus, que vocês sejam jovens que impactem a geração de vocês,
Não fiquem parados por causa dos sofrimentos ou das coisas que acontecem na vida. Tomem uma posição. Não deixem se levar pelas coisas que estão aí no mundo. Sejam jovens que façam coisas que mudem a história. Que vocês possam ser plataforma para aqueles outros que vão vir depois de vocês. E que Deus pode todas as coisas. Deus é um Deus de milagre. Se vocês soubessem onde eu morava, quando eu era criança, vocês não iriam acreditar. Não entrava carro. Onde eu morava não entrava carro. Tinha que ir só a pé ou de carroça. E Deus é um Deus bom. De lá me tirou, não que foi ruim. Meus pais são maravilhosos, ainda vivem. Estão aí beirando os 90 anos. E Deus fez uma longa caminhada comigo. E continua fazendo. Que é um Deus que nos ama. E eu me converti com aquele versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu não sabia o que era esse o mais ele fará. Ao longo da minha história, eu fui percebendo o que era o mais ele fará. E grandes coisas Deus fez de lá para cá e continua fazendo na minha vida. E eu deixo isso, quando eu também estava tratando essa questão do abuso, Deus estava me curando. Eu recebi aquela palavra dos ossos secos, né? Que Deus junta os ossos com os ossos, traz ligamentos, traz músculo, pele, e eu me sentia assim, sendo juntada, né? E sendo formada outra vez por Deus. Eu deixo, então, esse desafio, esse incentivo de que vocês podem muito, todos nós podemos muito na nossa vida com o Senhor. Amém?